No dia do casamento, ele recebeu uma carta da ex com um segredo e foi embora sem olhar para trás. O céu da cidade ardia em tons de laranja e violeta, como se o sol, em seu último suspiro do dia, tentasse aquecer o coração gelado de Rodrigo Almeida. Ele estava do lado de fora da igreja, o ar fresco da noite trazendo o perfume doce das gardênias que enfeitavam o jardim ao redor. O smoking, impecavelmente cortado, parecia mais uma armadura que o prendia do que uma vestimenta de celebração. Rodrigo, um empresário cuja fortuna era tão conhecida quanto seu charme reservado, sentia o peso de um vazio que nem o sucesso podia preencher. Em poucas horas, ele subiria ao altar para se casar com Helena Montenegro, uma mulher que personificava o poder e a perfeição, mas cujo toque nunca acendia nele a chama que outrora conhecera. Enquanto o vento acariciava seu rosto, trazendo o aroma úmido da terra após uma chuva recente, sua mente vagava para um nome que ele tentara, em vão, apagar: Lara. Lara Mendes era mais que uma lembrança. Era uma melodia que insistia em tocar em sua alma, mesmo depois de anos de silêncio. Seus olhos cor-de-mel, que brilhavam como o orvalho sob o sol da manhã, ainda apareciam em seus sonhos. Com ela, Rodrigo imaginara um futuro de risos infantis ecoando em um quintal, de noites quentes com o cheiro de jasmim que ela usava nos cabelos. Ele a amara com uma paixão que parecia desafiar o tempo, até que uma única imagem despedaçara tudo. Uma foto, entregue por Eduardo, seu amigo mais próximo, mostrando Lara nos braços de outro homem. Um rival que Rodrigo desprezava. A traição o cortara como uma faca e o orgulho o impedira de ouvir explicações. Ele partira, deixando para trás o amor que o definira, e construíra uma nova vida, uma onde Helena, com sua beleza fria e ambição afiada, parecia o próximo passo lógico. Agora, parado na escadaria da igreja, Rodrigo sentia o coração apertado, como se uma mão invisível o espremesse. Ele tentava se convencer de que estava feliz, de que Helena era a escolha certa. Ela era uma influenciadora de milhões, uma mulher cuja presença dominava qualquer ambiente, como o brilho de um diamante que ofusca tudo ao redor. O casamento, planejado com a precisão de um evento de gala, seria a coroação de sua ascensão social, um espetáculo para a imprensa e para a elite que lotava a lista de convidados. Mas por que então o cheiro das gardênias o fazia lembrar de Lara? Porque o som distante do órgão, ensaiando as notas da marcha nupcial, parecia mais um lamento que uma promessa. Ele caminhou até o jardim lateral, buscando um momento de solidão antes que a cerimônia começasse. O murmúrio dos convidados, que já se reuniam no interior da igreja, misturava-se ao canto dos grilos, criando uma sinfonia que o envolvia. Rodrigo respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões, mas o peso em seu peito não cedia. Ele olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a surgir, e se perguntou se estava realmente pronto para dar esse passo. Helena era tudo o que a sociedade admirava. Bela, inteligente, uma estrategista que transformava cada momento em uma vitrine. Mas o coração de Rodrigo, teimoso como sempre, parecia gritar que algo estava errado. Foi então que sua mãe, Dona Clara, apareceu ao seu lado. Seus cabelos grisalhos brilhavam sob a luz suave dos lampiões do jardim, e seus olhos, tão parecidos com os de Rodrigo, carregavam uma sabedoria que ele sempre respeitara. O perfume dela, de lavanda, trouxe um instante de conforto, como um abraço que ele não sabia que precisava. "Meu filho, está tudo bem?" perguntou ela, a voz suave, mas carregada de preocupação. Ela colocou a mão no braço dele, os dedos quentes contrastando com a frieza da noite. "Só estou pensando, mãe", respondeu Rodrigo, forçando um sorriso. Ele sabia que Clara nunca aprovara totalmente Helena, mas sempre respeitara sua escolha. "É normal ficar nervoso antes de um casamento, não é?"
Clara inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície. O coração sabe quando está no caminho certo, Rodrigo. Não se case com dúvidas no peito. As palavras dela foram como um trovão, ressoando em um lugar que ele tentava ignorar. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um movimento no canto do jardim. Eduardo, seu amigo de infância, surgiu entre as sombras, o sorriso confiante e iluminado pelo brilho dos lampiões. Ele vestia um terno elegante, o cabelo penteado para trás, exalando o perfume amadeirado que sempre o acompanhava, misturado ao leve toque de uísque. Eduardo era o tipo de homem que conquistava qualquer ambiente com sua energia magnética, mas, para Rodrigo, sua presença trazia um gosto amargo. Afinal, fora Eduardo quem entregara a foto que destruíra seu amor por Lara, consolando-o depois como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, Rodrigo o mantivera por perto, talvez por lealdade, talvez por medo de enfrentar as lembranças que o amigo carregava. "Meu irmão!", exclamou Eduardo, batendo no ombro de Rodrigo com um entusiasmo que parecia forçado. "Nervoso para o grande dia? Helena é uma mulher e tanto, hein? A cidade inteira vai falar desse casamento." Rodrigo assentiu, mas seus olhos buscaram os de Eduardo, procurando algo que ele não sabia nomear. Havia um brilho no olhar do amigo que parecia falso, ou era apenas a paranoia de um noivo em crise? "Só preciso de um momento, Eduardo", disse, a voz mais seca do que pretendia. Eduardo riu, como se não percebesse a tensão, e se afastou para cumprimentar outros convidados, deixando Rodrigo com seus pensamentos. O jardim parecia fechar-se ao seu redor, as flores exalando um perfume que o envolvia como uma memória viva. Ele caminhou até um banco de pedra, sentando-se por um instante, o frio do assento atravessando o tecido do smoking. Foi então que um menino, não mais que 10 anos, apareceu correndo pelo gramado. Seus olhos grandes e tímidos brilhavam sob a luz dos lampiões, e ele segurava um envelope branco com as mãos trêmulas. O garoto vestia um uniforme simples, como se fosse um ajudante do buffet, mas havia algo em sua expressão que fez Rodrigo estremecer. "Senhor Almeida?", perguntou o menino, a voz quase um sussurro. "Isso é para o senhor." Ele entregou o envelope e, antes que Rodrigo pudesse perguntar quem o enviara, desapareceu entre as sombras do jardim como se nunca tivesse estado ali. Rodrigo segurou o envelope, o papel áspero sob seus dedos, exalando um leve aroma de tinta e algo mais. Talvez jasmim? Seu coração acelerou, uma premonição que ele não conseguia explicar. Ele abriu o envelope com cuidado, como se temesse que o conteúdo pudesse explodir. Dentro havia uma carta escrita em uma caligrafia delicada, mas firme, que ele reconheceu imediatamente. Era de Lara. Cada traço da letra parecia carregar o peso de anos de silêncio, de promessas quebradas, de um amor que ele tentara enterrar. Antes de continuar, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal? Obrigado de coração. Vamos continuar. Ele começou a ler, e o mundo ao seu redor desapareceu. O som do órgão, os risos dos convidados, o perfume das flores, tudo se dissolveu. "Rodrigo, se você está lendo isso é porque ainda há tempo", começava a carta. As palavras seguintes foram como uma onda, derrubando as muralhas que ele construíra ao redor de seu coração. Lara contava que a foto, aquela que o fizera acreditar em sua traição, era uma mentira, uma montagem cruel orquestrada por Eduardo. E então, a revelação que o fez perder o fôlego. Ela estava grávida quando ele a deixou, grávida de seus filhos. "Eles têm seus olhos", escreveu ela, e essas palavras o atingiram como um raio. Filhos? Quantos? Onde estavam? Como Lara sobrevivera sozinha? As perguntas giravam em sua mente, cada uma mais afiada que a anterior. Ele releu a carta, buscando algum indício de onde ela poderia estar,
mas não havia endereço, apenas um apelo final. Você escolheu acreditar nele, não em mim. Agora você sabe a verdade. O que vai fazer com ela? O papel tremia em suas mãos, e o peso daquelas palavras o fazia sentir como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. O som do órgão ficou mais alto, sinalizando que a cerimônia estava prestes a começar. Ele ouviu a voz de Dona Clara chamando-o, suave, mas insistente. Rodrigo, está na hora. Mas ele não conseguia se mover. A carta era uma corrente que o prendia ao passado e, ao mesmo tempo, uma chave que abria uma porta que ele pensara estar trancada para sempre. Helena estava prestes a entrar na igreja, os convidados já ocupavam seus lugares, e ele sabia que cada segundo que passava era uma escolha. Ficar e cumprir a promessa que fizera a Helena, ou correr atrás da verdade que Lara lhe oferecera? Ele olhou para o céu. As estrelas agora mais brilhantes, como se sussurrassem respostas que ele ainda não podia ouvir. O perfume de jasmim parecia mais forte, como se Lara estivesse ali ao seu lado esperando por ele. Mas então, um som o arrancou de seus pensamentos, passos rápidos no cascalho do jardim. Ele virou-se e viu Eduardo, agora com uma expressão estranha, uma mistura de curiosidade e algo mais. Culpa nos olhos. Rodrigo, o que foi isso? Um garoto entregou algo para você? Perguntou Eduardo, a voz tentando soar casual, mas falhando. Ele deu um passo à frente e o brilho nos seus olhos fez o estômago de Rodrigo se contrair. Como Eduardo sabia do envelope? Ele estava observando? Eduardo, desconfiado, pegou o carro e foi embora da cerimônia. Ele sabia que algo estranho estava por vir. Antes que Rodrigo pudesse responder, o som de um carro parando bruscamente na rua cortou a noite. Uma figura emergiu do veículo, o vestido branco brilhando sob a luz dos faróis. Era Helena, contra todas as tradições, fora da igreja antes da cerimônia, os olhos flamejando com uma emoção que Rodrigo nunca vira. Rodrigo! O que está acontecendo? Gritou ela, a voz carregada de uma fúria que escondia algo mais profundo. Por que você ainda está aqui fora? Rodrigo segurou a carta com força, o coração disparado. Helena não deveria estar ali. Eduardo não deveria saber do envelope. E a verdade, agora em suas mãos, parecia mais perigosa do que ele imaginara. O que ele faria com ela? O ar dentro da igreja era denso, saturado pelo perfume doce dos lírios brancos que adornavam o altar, misturado ao leve aroma de cera das velas que tremeluziam em candelabros dourados. O órgão entoava as primeiras notas da marcha nupcial, um som grave que ressoava pelas paredes de pedra como um chamado inevitável. Os convidados, um mar de rostos elegantes, ocupavam os bancos de madeira polida, seus sussurros formando uma corrente de expectativa. Políticos, celebridades e jornalistas aguardavam o momento que seria a manchete da semana. O casamento de Rodrigo, o empresário de sucesso, com Helena, a rainha das redes sociais. Mas Rodrigo sentia-se preso, como se cada olhar fosse uma corda apertando sua alma. Ele olhou para sua mãe, que foi buscá-lo do lado de fora, os olhos gentis brilhando com uma preocupação que ele conhecia bem. O perfume de lavanda dela o envolveu, trazendo um instante de conforto, mas também uma pontada de culpa. Ela segurava sua mão, os dedos quentes contra a frieza de sua pele, como se tentasse ancorá-lo à realidade. "Está na hora, meu filho", murmurou Clara, a voz suave, mas carregada de um peso que ele não podia ignorar. Ela sabia que algo estava errado, sempre soubera. Mas Rodrigo não conseguia responder. A carta no bolso do paletó era uma presença viva, pulsando com verdades que ele não podia mais fugir. Lara, seus filhos, a traição de Eduardo e agora a imagem de Helena prestes a entrar com seu vestido de renda e seu sorriso calculado parecia sufocá-lo. Ele tirou o anel do bolso,
uma joia reluzente que brilhava sob a luz das velas, e colocou-o na mão de Clara. "Mãe, guarde isso", disse a voz rouca, quase engolida pelo som do órgão. Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de choque e entendimento, mas antes que pudesse falar, Rodrigo deu um passo para trás. O movimento foi lento, deliberado, como se ele estivesse rompendo uma corrente invisível. Ele virou-se, ignorando o murmúrio que começava a crescer entre os convidados, e caminhou pelo corredor, cada passo ecoando no chão de mármore como um tambor anunciando uma revolução. Os sussurros explodiram em um coro de vozes atônitas. O que ele está fazendo? Está indo embora? Isso é um escândalo. As palavras ricocheteavam pelas paredes, mas Rodrigo não olhava para trás. Ele sentia o peso dos olhares, o calor das luzes, o cheiro doce dos lírios que parecia sufocá-lo. Quando as portas da igreja se abriram, o ar fresco da noite o envolveu, trazendo o aroma de terra molhada e o som distante dos sinos da cidade. Ele atravessou o limiar, o mundo exterior parecendo mais vivo, mais real, que o palco de aparências que deixava para trás. Do lado de fora, a imprensa já aguardava, microfones e câmeras apontados como armas. Os flashes piscavam como relâmpagos, cegando-o momentaneamente, enquanto vozes gritavam: "Rodrigo, por que está saindo? É verdade que vai abandonar a noiva?" Ele protegeu o rosto com a mão, abrindo caminho até o carro que o esperava. Seu Jorge, o motorista da família, abriu a porta com um olhar de cumplicidade, como se soubesse que aquele momento era maior que qualquer explicação. "Para onde, senhor?" perguntou seu Jorge, a voz calma, mas com um toque de curiosidade. Rodrigo hesitou, os dedos apertando a carta no bolso. Ele não sabia onde Lara estava. A carta não trazia um endereço, apenas verdades que o despedaçavam. Mas uma certeza crescia em seu peito. Ele precisava encontrar respostas. E o primeiro passo era Eduardo, o amigo que o traíra, que o fizera acreditar em uma mentira que destruíra seu amor por Lara. Para o escritório do Eduardo. "Tenho certeza que ele saiu do meu casamento e foi para lá", disse finalmente a voz firme, mas carregada de uma emoção que ele mal conseguia conter. Seu Jorge assentiu, e o carro deslizou pela noite, as luzes da cidade passando como borrões coloridos pelas janelas. Rodrigo abriu a carta novamente, a caligrafia de Lara, dançando sob a luz fraca do interior do carro. Ele releu as palavras que o haviam destruído. A foto era uma montagem, uma crueldade planejada por Eduardo. E Lara estava grávida. Seus filhos, quantos, como eram? Estavam lá fora, em algum lugar, crescendo sem ele. A culpa o engolia, mas também a esperança, uma chama frágil que começava a crescer. Enquanto o carro cruzava a cidade, Rodrigo imaginava Lara, sozinha, enfrentando o mundo com os filhos que ele nunca conhecera. Como ela sobrevivera? Como criara aquelas crianças sem ele? Cada pergunta era uma faca, mas também um chamado. Ele precisava encontrá-la, precisava pedir perdão, precisava saber quem eram aquelas crianças que tinham seus olhos. Mas primeiro, precisava entender por que Eduardo fizera isso. O que o levara a orquestrar uma mentira tão cruel? A raiva crescia, misturada a um vazio que ele não sabia explicar. O carro parou em frente ao prédio envidraçado onde ficava o escritório de Eduardo, uma construção imponente que refletia o brilho da lua. Rodrigo desceu, o vento frio da noite, trazendo o aroma de eucaliptos dos jardins próximos. Cada passo em direção à entrada era um mergulho no desconhecido, mas também uma promessa a si mesmo. Ele não viveria mais na mentira. Ele precisava de respostas e Eduardo as teria. Ao entrar no saguão, o segurança o reconheceu imediatamente, acenando para que subisse. O elevador subiu em silêncio, o zumbido suave contrastando com o tumulto em sua mente. Quando as portas se abriram, Eduardo já estava lá, em sua sala de paredes de vidro, o sorriso confiante de sempre iluminado pela luz fria dos lustres.
O perfume amadeirado dele encheu o ar, misturado ao leve toque de tabaco, e Rodrigo sentiu a raiva crescer como uma onda prestes a quebrar. "Rodrigo!" exclamou Eduardo, levantando-se da cadeira, o copo de uísque na mão quase derramando. "O que você está fazendo aqui? Não era para estar na igreja, casando com a Helena?" Seu tom era leve, mas havia um brilho em seus olhos. Algo que parecia mais calculado que surpreso. Rodrigo deu um passo à frente, a carta amassada em sua mão. "Por que, Eduardo?" perguntou, a voz tremendo, mas carregada de uma determinação que ele não sabia que possuía. "Por que você mentiu para mim? Por que me fez acreditar que Lara me traiu?" O rosto de Eduardo endureceu, o sorriso vacilando por um instante. Ele abriu a boca para responder, mas o som de passos rápidos no corredor o paralisou. Ambos se viraram. E lá estava Helena, o vestido de noiva agora desalinhado, o véu preso de qualquer jeito, os olhos vermelhos de lágrimas e raiva. Ela entrou na sala como uma tempestade, o perfume floral que a acompanhava parecendo fora de lugar naquele momento de fúria. "Rodrigo!" gritou ela, a voz cortando o ar como um trovão. "Como você ousa me humilhar assim? Abandonar o altar, me deixar sozinha na frente de todos?" Ela apontou para Eduardo, os olhos flamejando. "E você? Achou que poderia se safar depois de tudo o que fizeram?" Rodrigo olhou de Helena para Eduardo, a mente girando com a súbita conexão. Helena sabia de algo. Ela estava envolvida na mentira de Eduardo. A carta de Lara não mencionava Helena, mas o tom de sua voz sugeria mais que a dor de uma noiva abandonada. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, a verdade se aproximando como uma onda que ele não podia evitar. "O que você sabe, Helena?" perguntou a voz baixa, mas firme, segurando a carta como se fosse uma arma. "O que vocês dois fizeram comigo?" Helena hesitou, os olhos passando de Rodrigo para Eduardo, como se buscasse uma saída. Eduardo, por sua vez, parecia encurralado, o copo de uísque tremendo em sua mão. O silêncio que se seguiu foi pesado, como o ar antes de uma tempestade. O vento lá fora uivava, trazendo o som distante dos sinos da igreja, um lembrete do que Rodrigo havia deixado para trás. Ele sabia que aquele momento era um ponto sem volta. A verdade estava ali, ao alcance de suas mãos, mas o que ele descobriria a seguir poderia mudar tudo. E então, antes que alguém pudesse responder, um som agudo cortou a noite. Era o toque de um celular, vindo do bolso de Eduardo. Ele hesitou, mas o aparelho continuou vibrando, insistente, como se carregasse um segredo que não podia esperar. Eduardo olhou para o telefone, o rosto pálido, e depois para Rodrigo, como se soubesse que o próximo movimento selaria seu destino. "Não atenda", disse Rodrigo, a voz cortante. Mas Eduardo, com um brilho de desafio nos olhos, levou o celular ao ouvido. O som da voz do outro lado da linha era baixo, mas cortava o ar como uma lâmina. Eduardo, com o celular colado ao ouvido, ficou rígido, os olhos arregalados, o copo de uísque esquecido em sua mão. A sala, com suas paredes de vidro refletindo as luzes da cidade, parecia encolher, o perfume amadeirado de Eduardo, agora misturado ao suor frio que começava a brotar em sua testa. Helena observava a cena com uma mistura de fúria e curiosidade, como se soubesse que algo monumental estava prestes a se revelar. Rodrigo, com a carta de Lara ainda amassada em sua mão, sentia o coração pulsar nos ouvidos, cada batida ecoando uma pergunta que ele não ousava formular. "Quem é?" perguntou Rodrigo, a voz rouca, avançando um passo em direção a Eduardo. O amigo, porém, levantou a mão pedindo silêncio, enquanto a voz no telefone continuava, agora mais clara, carregada de uma emoção que fez o ar na sala parecer mais pesado. "Chega, Eduardo", disse a voz, firme, mas com um tremor que denunciava anos de dor contida. "Eu cansei de viver sob suas ameaças, cansei de carregar seu segredo. Ele sabe a verdade agora, e você não pode mais me calar."
Rodrigo congelou. Aquela voz, ele a conhecia, mesmo depois de tanto tempo. Era Lara. O som dela, com sua cadência suave, mas agora endurecida pela vida, trouxe de volta memórias que ele tentara enterrar. Noites sob o céu estrelado, risos compartilhados em cafés à beira-mar, o perfume de jasmim que ela deixava no travesseiro. Mas agora havia algo novo naquela voz, uma força, uma determinação que o fez sentir um vazio ainda maior. Ele arrancou o celular da mão de Eduardo, ignorando o grito de protesto do amigo. Lara, disse a voz falhando, como se pronunciar o nome dela fosse ao mesmo tempo um alívio e uma ferida. Do outro lado, houve uma pausa, um silêncio que parecia conter o peso de uma década perdida. Ele ouviu a respiração dela, hesitante, e então, um suspiro. Rodrigo, respondeu ela, o nome dele saindo como um sussurro, carregado de mágoa e algo mais que ele não conseguia identificar. Você leu a carta? Sim, disse ele, as palavras saindo apressadas, como se temesse que ela desligasse. Lara, Onde você está? Preciso te ver. Preciso entender tudo isso. Por favor, me diz onde você está. Outro silêncio. Rodrigo podia imaginar os olhos dela, cor de mel, brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Ele apertou o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, ignorando o olhar de Eduardo, que agora parecia um animal encurralado, e o de Helena, que cruzara os braços, a raiva dando lugar a uma curiosidade fria. Não sei se isso é uma boa ideia, Rodrigo, disse Lara finalmente. Você escolheu acreditar nele. Você me deixou. E agora não é tão simples. Eu sei que errei, interrompeu ele, a voz embargada. Mas eu não sabia da verdade. Lara, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Me diz onde você está. Um som abafado veio do outro lado, como se Lara estivesse cobrindo o telefone para esconder um soluço. Quando voltou a falar, sua voz estava mais firme, mas ainda carregada de emoção. Rua das Acácias, número 47. É uma casa pequena, no bairro da Liberdade. Mas, Rodrigo, não espere que eu facilite as coisas. Você tem muito a explicar. Antes que ele pudesse responder, a ligação caiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo devolveu o celular a Eduardo, mas seu olhar era uma acusação que não precisava de palavras. Eduardo abriu a boca para dizer algo, mas Helena o interrompeu, avançando com um brilho perigoso nos olhos. O que ela quis dizer com ameaças? Perguntou Helena, a voz cortante. Eduardo, o que você fez? E por que ela está falando com ele? Ela apontou para Rodrigo como se a presença dele fosse uma afronta. Rodrigo, porém, não tinha tempo para as respostas de Eduardo ou para a raiva de Helena. Ele precisava ver Lara, precisava ver seus filhos. A palavra filhos ainda ecoava em sua mente, uma promessa e uma culpa que o faziam sentir como se o chão sob seus pés pudesse ceder a qualquer momento. Ele virou-se para a porta, ignorando os gritos de Helena e a tentativa de Eduardo de segurá-lo pelo braço. Isso não acaba aqui, Rodrigo, gritou Eduardo, mas sua voz já parecia distante, como se viesse de outro mundo. Rodrigo desceu pelo elevador, o zumbido suave contrastando com a tempestade em sua mente. Quando saiu do prédio, o vento frio da noite o envolveu, trazendo o aroma de eucaliptos e o som distante de um trovão. Seu Jorge ainda o esperava no carro, o motor ligado, como se soubesse que aquela noite estava longe de terminar. Rua das Acácias, 47, bairro da Liberdade, disse Rodrigo, entrando no banco traseiro. Seu Jorge apenas assentiu, o olhar firme no retrovisor, e o carro deslizou pelas ruas da cidade, as luzes dos postes passando como estrelas cadentes. Rodrigo abriu a carta novamente, a caligrafia de Lara dançando sob a luz fraca do interior do carro. Eles têm seus olhos, dizia ela. A frase o atingia como um raio, trazendo imagens de crianças que ele nunca conhecera,
mas que já amava com uma intensidade que o assustava. A viagem até o bairro da Liberdade foi um borrão. As ruas, antes tão familiares, agora pareciam estranhas, como se pertencessem a uma vida que ele havia deixado para trás. Quando o carro parou em frente à casa número 47, Rodrigo sentiu o coração apertar. A casa era simples, de paredes brancas com rachaduras suaves, um jardim pequeno na frente onde flores silvestres cresciam entre ervas. Uma bicicleta infantil com rodinhas laterais estava encostada na varanda, ao lado de um balanço de corda pendurado em uma árvore. O cheiro de terra molhada misturava-se ao perfume de jasmim que vinha de algum lugar, e Rodrigo soube, antes mesmo de bater na porta, que Lara estava ali. Ele desceu do carro, os sapatos de couro afundando levemente na grama úmida. Cada passo em direção à porta era uma batalha contra o medo e a culpa que o consumiam. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O som de risadas infantis vindo de dentro da casa o paralisando. Eram vozes agudas, cheias de vida, misturadas ao som de uma música suave, talvez um rádio tocando ao fundo. Rodrigo fechou os olhos, tentando gravar aquele som, como se temesse que tudo pudesse desaparecer. Finalmente, ele bateu. 3 toques leves, quase tímidos. O som da música parou e os risos cessaram. Passos leves se aproximaram e a porta se abriu, revelando Lara. Ela estava diferente, mas ao mesmo tempo inconfundivelmente a mesma. Os cabelos, antes longos e soltos, agora estavam presos em um coque bagunçado, com fios rebeldes caindo sobre o rosto. A pele, bronzeada pelo sol, tinha pequenas rugas ao redor dos olhos, marcas de sorrisos e lágrimas que ele não testemunhara. Ela usava uma blusa de algodão simples e jeans, os pés descalços no chão de madeira. Mas seus olhos, aqueles olhos cor de mel que ele nunca esquecera, brilhavam com uma mistura de surpresa, mágoa e algo que parecia desafio. O perfume de jasmim, tão familiar, o envolveu, trazendo um aperto no peito que ele mal conseguia suportar. "Rodrigo", disse ela, a voz neutra, mas com um tremor que denunciava a tempestade em seu interior. Ela cruzou os braços, como se precisasse se proteger dele, e ficou parada na soleira, sem convidá-lo a entrar. "Lara", ele tentou encontrar as palavras, mas elas pareciam presas em sua garganta. Eu li sua carta. Eu vim assim que soube. Me desculpe por tudo." Lara ergueu uma sobrancelha, os lábios apertados em uma linha fina. "Desculpas não apagam 10 anos, Rodrigo. Não apagam as noites que passei sozinha, grávida, sem saber como ia sobreviver. Não apagam as vezes que meus filhos perguntaram por você e eu não tinha respostas." As palavras dela eram como facas, cada uma cortando mais fundo. Rodrigo sentiu os olhos arderem, mas se recusou a desviar o olhar. "Eu não sabia, Lara. Eduardo, ele me mostrou aquela foto. Eu acreditei que você tinha me traído. Eu fui um idiota, mas eu não sabia. Você escolheu acreditar nele", retrucou ela, a voz subindo um tom. "Você não me deu uma chance de explicar. Você simplesmente foi embora e eu tive que juntar os pedaços sozinha." Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se tentasse conter a raiva. "E agora você aparece como se pudesse consertar tudo com um pedido de desculpas." Antes que Rodrigo pudesse responder, um som de passinhos rápidos veio do corredor atrás de Lara. 3 crianças surgiram, correndo em direção à porta, os rostinhos curiosos, iluminados pela luz suave da varanda. Eram trigêmeos, não mais que 9 anos, com cabelos castanhos cacheados e olhos grandes, idênticos aos de Rodrigo. A semelhança era tão chocante que ele sentiu as pernas fraquejarem. 2 meninos e uma menina, vestidos com roupas simples, pararam ao lado da mãe, olhando para o estranho na porta com uma mistura de curiosidade e cautela. "Mamãe, quem é ele?" perguntou a menina segurando a mão de Lara.
Sua voz era doce, mas tinha a mesma cadência de Lara, como se herdasse não apenas os olhos da mãe, mas também sua alma. Lara hesitou, os olhos passando das crianças para Rodrigo. Por um instante, ele viu a dor em seu olhar, a luta interna entre proteger os filhos e enfrentar o passado. Ele é um velho amigo da mamãe, disse finalmente a voz suavizando para as crianças. Voltem para dentro, meus amores. Vou falar com ele rapidinho. As crianças obedeceram, mas não sem lançar olhares curiosos para Rodrigo. O menino mais à esquerda, que segurava um carrinho de brinquedo, deu um aceno tímido antes de desaparecer no corredor. Rodrigo sentiu um nó na garganta, as palavras de Lara ecoando em sua mente. Eles têm seus olhos. Ele queria correr atrás deles, abraçá-los, dizer que era o pai, mas sabia que não tinha esse direito. Ainda não. Eles são... começou ele, a voz falhando. Nós são nossos filhos. Lara assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que ela não deixou cair. Sim. Sofia, Lucas e Miguel, eles têm 9 anos. E por 9 anos, foi tudo o que eles tiveram. Rodrigo passou a mão pelo rosto, tentando processar a enormidade do que via. Ele imaginara encontrar Lara, talvez com uma criança, mas trigêmeos? 3 vidas que ele nunca conhecera, 3 corações que cresciam sem ele. A culpa era esmagadora, mas misturada a uma esperança que ele não ousava nomear. Lara, eu quero fazer parte da vida deles. Quero fazer parte da sua vida se você me deixar. Sei que não mereço, mas vou provar que posso ser melhor. Ele deu um passo à frente, mas Lara levantou a mão, parando-o. Não é tão simples, Rodrigo, disse ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo se resolva. Eu criei essas crianças sozinha. Trabalhei 2 turnos, costurei roupas à noite, enfrentei olhares de julgamento. Tudo isso enquanto você construía sua vida com outra pessoa. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. E agora o quê? Você abandona seu casamento e acha que pode voltar como se nada tivesse acontecido? Rodrigo sentiu as palavras dela como um soco. Ele pensou em Helena, na igreja lotada, nos flashes das câmeras. Mas tudo isso parecia distante, como um sonho que pertencia a outra pessoa. A realidade era ali, naquela casa simples, com Lara e seus filhos, sua família. Eu não sabia o que estava perdendo, admitiu ele a voz baixa. Mas agora sei. E vou fazer o que for preciso para merecer vocês. Me diga o que preciso fazer, Lara. Me dê uma chance. Lara olhou para ele por um longo momento, como se procurasse algo em seus olhos. O vento soprou, trazendo o perfume de jasmim e o som suave do balanço rangendo na árvore. Finalmente ela suspirou, os ombros relaxando levemente. Não sei se posso confiar em você, Rodrigo, disse, a voz mais suave agora. Mas pelos meus filhos, vou te dar uma chance. Uma chance. Não para mim, mas para eles. Eles merecem saber quem é o pai. Mas, se você falhar com eles, se os magoar, eu nunca vou te perdoar. Rodrigo assentiu, os olhos marejados. Eu prometo, Lara. Não vou falhar com eles, nem com você. Ela não respondeu. Apenas deu um passo para o lado, abrindo a porta um pouco mais. Entre, disse, a voz quase um sussurro. Mas vá devagar. Eles não estão prontos para tudo isso. E, para ser honesta, eu também não estou. Rodrigo entrou na casa, o chão de madeira rangendo sob seus pés. O aroma de jasmim misturava-se ao cheiro de pão recém-assado, vindo de algum lugar da cozinha. Ele ouviu as vozes das crianças novamente, agora brincando no quarto ao fundo, e sentiu o coração acelerar. Cada passo era um mergulho no desconhecido, mas também uma promessa. Ele não sabia como conquistaria a confiança de Lara ou o amor de seus filhos, mas sabia que faria qualquer coisa para tentar. Lara fechou a porta atrás dele, o som ecoando como o início de algo novo.
A luz suave da sala iluminava o rosto dela, destacando as rugas que contavam sua história. Rodrigo olhou para ela, vendo não apenas a mulher que amara, mas a mãe que seus filhos tinham, a guerreira que enfrentara o mundo sozinha. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Depois de muita conversa, Rodrigo voltou para casa. No dia seguinte, ele tinha muita coisa para resolver. O amanhecer tingia a cidade com tons de dourado e rosa, como se o sol, em sua ascensão lenta, tentasse apagar as sombras da noite anterior. Rodrigo acordou com o cheiro de café fresco misturado ao perfume de jasmim que ainda parecia impregnado em suas roupas, uma lembrança viva da casa de Lara. Ele não dormira muito. As imagens dos trigêmeos, Sofia, Lucas e Miguel, dançavam em sua mente, seus olhos tão parecidos com os dele que era como olhar para um espelho do passado. A conversa com Lara, carregada de mágoa e cautela, havia deixado uma marca profunda, mas também uma determinação que queimava em seu peito. Ele sabia que o próximo passo não seria fácil, mas era necessário. Eduardo precisava responder pelo que fizera. Rodrigo vestiu um terno azul escuro, simples, mas elegante, como se estivesse se preparando para uma batalha. O tecido, fresco contra a pele, parecia menos uma armadura e mais um lembrete de que ele não precisava mais se esconder atrás de aparências. Ele tomou um gole do café que seu Jorge havia deixado na mesa do hotel, onde passara a noite. O sabor amargo trazendo um instante de clareza. Lara contara tudo. As chantagens de Eduardo, as ameaças veladas que a mantiveram em silêncio por anos, o peso de criar 3 crianças sozinha enquanto ele manipulava a verdade para manter Rodrigo afastado. Cada palavra dela havia sido uma facada, mas também um chamado à ação. Hoje, Eduardo enfrentaria as consequências. A reunião estava marcada para o meio da manhã, em uma sala de conferências no coração do império empresarial que Rodrigo e Eduardo construíram juntos. Era um espaço imponente, com paredes de vidro que refletiam o skyline da cidade, poltronas de couro e uma mesa de mogno que exalava poder. Mas, para Rodrigo, aquele lugar agora parecia um palco para a verdade. Ele convidara a família, Dona Clara, seu tio Armando, que sempre foram um mentor nos negócios, e os sócios mais antigos da empresa, homens e mulheres que conheciam Eduardo desde os tempos de universidade. Não era apenas uma questão pessoal, era uma questão de justiça. Quando Rodrigo entrou na sala, o murmúrio das conversas cessou. O ar-condicionado zumbia suavemente, misturado ao leve aroma de madeira polida e café servido em xícaras de porcelana. Dona Clara estava sentada perto da janela, os cabelos grisalhos presos em um coque elegante, o perfume de lavanda trazendo um toque de calma em meio à tensão. Seus olhos, tão sábios quanto gentis, encontraram os de Rodrigo. E ela deu um leve aceno, como se dissesse que estava ao seu lado. Não importa o que viesse. Os sócios, com seus ternos impecáveis e expressões curiosas, ocupavam os assentos ao redor da mesa, enquanto Armando, com sua postura ereta e óculos de armação dourada, tamborilava os dedos, impaciente. Eduardo chegou minutos depois, o sorriso confiante de sempre estampado no rosto, mas com um brilho nos olhos que denunciava nervosismo. Ele vestia um terno cinza, o cabelo penteado para trás, o perfume amadeirado com um toque de tabaco preenchendo o ar. "Bom dia, pessoal", disse, a voz tentando soar descontraída, mas falhando em esconder a tensão. Ele olhou para Rodrigo, como se tentasse medir o terreno, e sentou-se à cabeceira da mesa, como fazia nas reuniões de negócios. Mas hoje, Rodrigo sabia, o jogo era outro. "Obrigado por virem", começou Rodrigo levantando-se. Sua voz era firme, mas carregada de uma emoção que ele não tentava esconder. "Esta não é uma reunião sobre números ou contratos, é sobre algo muito maior, é sobre verdade." Os olhares se voltaram para ele, alguns confusos, outros intrigados.
Dona Clara cruzou as mãos no colo, os olhos fixos no filho, como se soubesse que aquele era o momento que definiria seu futuro. Rodrigo tirou a carta de Lara do bolso do paletó, o papel agora desgastado de tanto ser manuseado, e colocou-a sobre a mesa, como se fosse uma prova em um tribunal. Durante anos, acreditei em uma mentira, continuou ele, os olhos fixos em Eduardo. Uma mentira que destruiu a minha chance de viver com a mulher que eu amava. Uma mentira que me afastou dos meus filhos. Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. Os sócios se entreolharam, as sobrancelhas franzidas, enquanto Armando parou de tamborilar os dedos, o rosto endurecendo. Dona Clara levou a mão ao peito, como se tentasse conter o impacto daquelas palavras. Eduardo, porém, permaneceu imóvel, o sorriso congelado, os olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de medo e desafio. "Filhos?" perguntou Armando, a voz grave cortando o silêncio. "Do que você está falando, Rodrigo?" Rodrigo respirou fundo, sentindo o peso do momento. "Lara Mendes. Ela foi meu grande amor, e eu a abandonei por causa de uma foto falsa, uma montagem que me fez acreditar que ela me traíra." Ele fez uma pausa, os olhos não deixando-os de Eduardo. "Uma montagem feita por você, Eduardo." O silêncio que se seguiu foi pesado, como o ar antes de uma tempestade. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus dedos apertaram a borda da mesa, os nós brancos contrastando com o mogno escuro. "Isso é ridículo, Rodrigo", disse finalmente a voz tremendo. "Você está inventando coisas. Por que eu faria isso?" "Porque você a queria", respondeu Rodrigo, a voz cortante, mas controlada. "Porque você não suportava a ideia de me ver feliz com ela. Porque você sempre quis o que eu tinha, mas nunca conseguiu. Então, você mentiu. Você chantageou Lara, ameaçou expor segredos que nem existiam só para mantê-la calada. E eu, como um idiota, acreditei em você." Os sócios começaram a murmurar, as vozes subindo em um coro de indignação. Dona Clara olhou para Eduardo, os olhos estreitos, como se o visse pela primeira vez. "É verdade, Eduardo?" perguntou ela, a voz suave, mas carregada de uma decepção que cortava mais que qualquer grito. Eduardo riu, um som nervoso que ecoou pela sala. "Isso é um absurdo. Vocês vão acreditar nele? Ele está em crise, abandonou a noiva no altar, está inventando histórias para justificar sua loucura." Mas Rodrigo não se deixou abalar. Ele pegou a carta e começou a ler em voz alta, as palavras de Lara ecoando como um trovão. "Eduardo me ameaçou por anos, dizendo que destruiria minha reputação, que faria meus filhos sofrerem se eu contasse a verdade. Ele sabia que eu estava grávida quando você me deixou, Rodrigo, e usou isso contra mim." Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Eduardo, que agora parecia encolher na cadeira. "Ela me contou tudo, Eduardo. E ontem, na sua sala, você sabia que era ela no telefone. Você tentou fingir, mas eu vi o medo nos seus olhos." O rosto de Eduardo estava pálido, o suor brilhando em sua testa. Ele tentou se levantar, mas Armando ergueu a mão, a autoridade em seu gesto silenciando qualquer tentativa de fuga. "Sente-se, Eduardo", disse, a voz como um martelo. "Vamos ouvir o resto." Rodrigo continuou, a voz ganhando força. "Lara criou nossos filhos sozinha, trigêmeos, Dona Clara. Sofia, Lucas e Miguel. Eles têm 9 anos, e eu nunca os conheci por causa da sua inveja, Eduardo, por causa da sua traição." Os murmúrios explodiram em exclamações. Uma das sócias, uma mulher de meia idade com óculos de armação vermelha, bateu na mesa. "Isso é inaceitável. Como você pôde fazer isso, Eduardo? Destruir uma família por ciúmes?" Antes que Eduardo pudesse responder, a porta da sala se abriu com um estrondo. Helena entrou, o vestido preto justo contrastando com o branco imaculado do dia anterior. Seus cabelos estavam soltos, os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. O perfume floral que a acompanhava parecia fora de lugar naquela sala carregada de tensão. Ela parou no centro,
os olhos passando de Rodrigo para Eduardo, a respiração pesada. Helena, disse Rodrigo surpreso, mas não recuando. O que você está fazendo aqui? Vim falar com ele, respondeu ela, apontando para Eduardo, a voz tremendo de raiva. Mas parece que cheguei na hora certa. Ela virou-se para Eduardo, os olhos flamejando. Você mentiu para mim também, não foi? Disse que Rodrigo era instável, que ele nunca me amaria como mereço. Mas era tudo parte do seu joguinho, não é? Você usou a mim para encobrir o que fez com Lara. Eduardo levantou as mãos como se tentasse se defender de um ataque invisível. Helena, você está exagerando. Eu só queria proteger você, proteger nossa amizade. Proteger? Gritou ela, a voz ecoando pela sala. Você manipulou todos nós. Eu sabia que você escondia algo, Eduardo, mas isso, destruir a vida de Rodrigo, de Lara, de crianças... Ela virou-se para Rodrigo, os olhos suavizando por um instante. Eu não sabia de tudo, Rodrigo. Juro. Mas sabia que algo estava errado. Por isso fui atrás de você ontem. Por isso não consegui entrar naquela igreja com um sorriso falso. Rodrigo olhou para Helena, vendo-a pela primeira vez não como a noiva perfeita, mas como uma mulher tão perdida quanto ele estivera. Helena, eu também errei com você, disse a voz baixa, mas firme. Usei nosso noivado para tentar esquecer Lara, para preencher um vazio que nunca expliquei. Mas não posso mais viver assim. Não posso mais fugir da verdade. Helena assentiu, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Eu sei. E eu também usei você, Rodrigo. Queria o status, o glamour, a vida que todos invejavam, mas não era amor. Não como você merecia. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Vá atrás dela. Vá atrás dos seus filhos e faça melhor dessa vez. O peso das palavras dela pairou no ar, um momento de honestidade que parecia limpar a sala de todas as mentiras. Os sócios, agora em silêncio, olhavam para Eduardo, que parecia encolher sob o peso dos olhares. Dona Clara levantou-se, caminhando até Rodrigo e colocando a mão em seu ombro, o perfume de lavanda trazendo um instante de conforto. Meu filho, estou orgulhosa de você, disse ela, a voz suave, mas firme. E você, Eduardo, perdeu mais do que imagina hoje. Não apenas a confiança de Rodrigo, mas o respeito de todos nós. Armando pigarreou, a voz grave cortando o silêncio. Eduardo, sua participação na empresa será revisada. Não toleramos esse tipo de comportamento. E, pessoalmente, acho que você deveria repensar muitas coisas. Eduardo olhou ao redor, os olhos arregalados, como se procurasse uma saída que não existia. Vocês não podem fazer isso, exclamou, a voz falhando. Eu construí esta empresa tanto quanto ele. Você construiu uma mentira, retrucou Rodrigo, a voz calma, mas carregada de uma força que vinha de dentro. E agora vai viver com as consequências. Ele virou-se para sair, mas parou na porta, olhando para os sócios, para sua mãe, para Helena. Obrigado por estarem aqui. E obrigado por me deixarem consertar o que quebrei. Ele olhou para Eduardo uma última vez, mas não havia mais raiva em seus olhos, apenas pena. Espero que encontre paz, Eduardo, mas não será mais às custas da minha família. Rodrigo deixou a sala, o som de seus passos ecoando no corredor de mármore. O ar fresco do saguão o envolveu, trazendo o aroma de chuva iminente e o som distante dos sinos da cidade. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, conquistar a confiança de Lara, conhecer seus filhos, reconstruir uma vida que ele quase perdera. Mas, pela primeira vez em anos, ele sentia o coração leve, como se tivesse deixado para trás o peso de uma década de mentiras. Do lado de fora, seu Jorge o esperava no carro, o motor ligado, o olhar gentil no retrovisor. "Para onde agora, senhor?" perguntou a voz carregada de cumplicidade. Rodrigo sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Para a Rua das Acácias, seu Jorge. Para a casa de Lara e meus filhos."
O carro deslizou pelas ruas da cidade, as luzes dos postes piscando como estrelas em um céu de asfalto. Rodrigo pensava em Lara, nos olhos cor de mel que o desafiaram na noite anterior, na força que ela carregava ao criar os trigêmeos sozinha. Ele precisava contar a ela que Eduardo fora desmascarado, que as ameaças que a silenciaram por anos não tinham mais poder. Queria ver o alívio em seu rosto, prometer que nunca mais a deixaria enfrentar o mundo sozinha. A tarde caía sobre o bairro da Liberdade quando o carro parou em frente à casa número 47. O sol baixo tingia as paredes brancas de dourado e as flores silvestres no jardim pareciam dançar com a brisa. A bicicleta com rodinhas laterais ainda estava na varanda, ao lado do balanço que rangia suavemente. O perfume de jasmim pairava no ar, misturado ao cheiro de terra úmida, e Rodrigo sentiu o coração acelerar. Ele desceu do carro, o terno azul escuro agora levemente amassado, segurando apenas a carta de Lara, amassada de tanto ser lida. Bateu na porta, 3 toques leves, como na noite anterior. O som de risadas infantis cessou, substituído por passos rápidos. Lara abriu, os cabelos presos em um coque frouxo, a blusa de algodão simples manchada de farinha, como se estivesse cozinhando. Seus olhos cor de mel encontraram os dele, e por um instante o mundo pareceu parar. O perfume de jasmim a envolvia, mas havia algo novo em sua expressão. Não apenas cautela, mas uma curiosidade contida, como se soubesse que ele trazia notícias importantes. Rodrigo, disse ela, a voz suave, mas com um toque de surpresa. Você voltou tão cedo. Ela cruzou os braços, mas não fechou a porta, um sinal de que, mesmo com reservas, estava disposta a ouvir. Eu precisava vir, Lara, respondeu ele, a voz rouca de emoção. Acabei de sair de uma reunião com Eduardo. Ele confessou tudo. Ele levantou a carta como se fosse uma prova. As mentiras, as ameaças, a foto, tudo o que ele fez para nos separar. Ele não vai mais te machucar. Nunca mais. Lara piscou, os olhos arregalando-se por um instante antes de se estreitarem, como se processasse as palavras. Ela deu um passo para trás, gesticulando para que ele entrasse. Venha, vamos conversar na cozinha. As crianças estão no quintal, mas não quero que ouçam isso. Rodrigo entrou, o chão de madeira rangendo sob seus pés. A casa estava quente, cheia de vida. O aroma de pão assando, brinquedos espalhados, um rádio tocando baixo. Na cozinha, Lara apontou para uma cadeira, mas permaneceu de pé, enxugando as mãos no avental. Conta tudo, disse, a voz firme, mas com um tremor que denunciava a importância do momento. Ele se sentou, a carta ainda na mão, e começou. Contou sobre a reunião, os sócios, Dona Clara e Armando, a confissão de Eduardo, a raiva de Helena. Descreveu como Eduardo desmoronou, admitindo a inveja, as chantagens, o plano cruel para afastá-los. Ele perdeu tudo hoje, Lara. O respeito, a posição na empresa, a confiança de todos. Mas o que importa é que você está livre. Ele não tem mais poder sobre você ou nossos filhos. Lara ouviu em silêncio, os olhos fixos nele, mas brilhando com emoções conflitantes. Quando ele terminou, ela respirou fundo, os ombros relaxando levemente. Por anos, vivi com medo dele, murmurou. A voz quase um sussurro. Cada vez que pensava em te procurar, lembrava das ameaças, do que ele poderia fazer com os meninos, com Sofia. Ela olhou para a janela, onde as crianças brincavam no quintal alheias. E agora é como se um peso tivesse saído. Mas ainda dói, Rodrigo. Dói saber que perdemos tanto tempo. Rodrigo levantou-se, hesitando antes de tocar a mão dela. Eu sei. E a culpa é minha também. Eu deveria ter te procurado, te ouvido. Mas estou aqui agora, Lara. E vou passar o resto da vida tentando consertar isso, se você me deixar. Ela olhou para a mão dele sobre a sua.
os dedos quentes contrastando com a frieza de suas emoções guardadas. Por um instante, pareceu que ia recuar, mas então apertou a mão dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Não sei se posso te perdoar tão rápido, disse, os olhos encontrando os dele, mas saber que ele não pode mais nos machucar, isso muda as coisas. Ela fez uma pausa, um meio sorriso surgindo. E as crianças gostam de você. Isso conta algo. Rodrigo sentiu um calor no peito, uma esperança frágil ganhando força. Obrigado, Lara, por me dar uma chance, por eles, por nós. Ela assentiu, soltando a mão dele e voltando ao fogão, como se precisasse do movimento para ancorar seus pensamentos. Fique para o jantar, disse sem olhar para ele. As crianças vão gostar e talvez a gente possa conversar mais depois que eles dormirem. Rodrigo sorriu, o coração mais leve. Eu ficaria honrado. As manhãs, na Rua das Acácias, tinham um ritmo próprio, uma sinfonia suave de pássaros cantando, risadas infantis no quintal e o aroma de pão quente vindo da cozinha de Lara. 3 semanas após o confronto com Eduardo, Rodrigo estacionou em frente à casa, o sol de primavera banhando o bairro da Liberdade em tons de ouro. Ele segurava uma sacola com croissants frescos e um buquê de margaridas, escolhidas porque Lara dissera que eram flores que sorriem. Seu coração batia rápido, não de nervosismo, mas de uma esperança que crescia a cada dia. Rodrigo voltava quase diariamente, movido por uma promessa de não repetir os erros do passado. Ele consertava o balanço, levava os filhos à escola, ouvia Lara contar histórias de seus dias difíceis. Cada gesto era uma tentativa de reconstruir o que fora destruído, tijolo por tijolo. Cada sorriso tímido de Sofia, cada pergunta curiosa de Lucas, cada risada de Miguel o fazia acreditar que valia a pena. Lara abriu a porta, os cabelos soltos, a blusa de algodão azul realçando os olhos cor de mel. O perfume de jasmim misturava-se ao cheiro de café. Margaridas? Perguntou, erguendo uma sobrancelha, o sorriso menos cauteloso. Só para te fazer sorrir, respondeu ele, entregando o buquê. E croissants para os pequenos. Eles adoram croissants com manteiga, disse Lara, deixando-o entrar. A casa estava viva, brinquedos espalhados, rádio tocando, risadas no quintal. Sofia, Lucas e Miguel corriam atrás de uma bola, os cabelos cacheados brilhando ao sol. Rodrigo colocou a sacola na mesa, observando Lara arrumar as margaridas em um vaso. Eles perguntaram de você ontem, disse ela, sem olhar. Sofia quer saber por que não mora aqui. Lucas acha você um super-herói. Miguel quer aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Rodrigo sentiu um calor no peito. Ah, o que você disse? Que você é importante, mas que leva tempo, respondeu ela, os olhos encontrando os dele. Eles perdoam fácil, eu... não tanto. Eu sei, disse ele, sincero. Só quero provar que posso ser o homem que você merecia, o pai que eles merecem. Lara suavizou o olhar, mas antes que pudesse responder, os trigêmeos entraram correndo. Sofia puxou a mão de Rodrigo. Croissants? Perguntou, os olhos brilhando. Miguel pulou de excitação e Lucas sorriu, tímido. E dividam direitinho, riu Rodrigo, entregando a sacola. Ele olhou para Lara, que observava com um meio sorriso, sentindo uma onda de gratidão. As semanas viraram meses e Rodrigo tornou-se constante. Aprendeu que Sofia amava desenhar. Lucas era fascinado por dinossauros. Miguel sonhava com futebol, ajudava com deveres, consertava brinquedos, ouvia histórias. Com Lara, era paciente, levando café, ajudando com compras, conversando na varanda à noite. Uma noite, no balanço do quintal sob um céu estrelado, Lara segurava uma xícara de chá, o perfume de jasmim no ar. Você mudou, disse ela. O Rodrigo que conhecia era impulsivo. Esse escuta, fica.
Perder você me ensinou muito, respondeu ele olhando as estrelas. Quero ser melhor. Por vocês. Lara virou-se, os olhos brilhando. Eu também mudei. A vida me endureceu, mas você me lembra como sonhar. Ela segurou a mão dele. Vamos devagar, mas juntos. Juntos, repetiu ele apertando a mão dela. Meses depois, em um domingo de outono, Rodrigo levou Lara e os trigêmeos ao parque. O céu era laranja e dourado, o ar cheirava a folhas secas e algodão doce. As crianças corriam, rindo, tentando voar uma pipa. Sofia mostrou um desenho de uma família, 5 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Lucas apontava um pássaro contando fatos. Lara caminhava ao lado de Rodrigo, um cachecol azul no pescoço, o perfume de jasmim misturando-se ao doce do parque. Nunca imaginei isso, disse ela, olhando as crianças. Mas estou feliz. Rodrigo segurou a mão dela, os dedos entrelaçados. Eu também, grato por cada segundo. Sentaram-se sob uma árvore, o sol descendo. Sofia entregou o caderno a Rodrigo apontando o desenho. Essa é a gente, disse orgulhosa. Rodrigo abraçou o caderno, os olhos marejados. O destino me deu uma segunda chance, disse, a voz cheia de emoção. Ele olhou para Lara, que repousou a cabeça em seu ombro, e para as crianças, rindo. E dessa vez, eu não vou desperdiçar. Gostaram da história? Às vezes, a vida nos dá uma segunda chance. E quando isso acontece, a gente precisa ter coragem de não desperdiçá-la. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também acredita no poder do amor e do recomeço. Abraço e obrigado.